Boa noite, Brasília. Espero que você tenha tido um dia feliz. Ontem nós estudamos um pouco a palavra de Deus, falando um pouquinho a respeito da família. E mexeu com alguns. Nós percebemos que dezenas e dezenas de pessoas espalhadas no Brasil e no mundo entraram em contato conosco através do e-mail. Eu tenho certeza que a palavra de Deus é assim mesmo. Ela mexe, ela move, ela transforma, ela leva à reflexão, e isso nos ajuda a termos uma vida melhor. Quando repensamos a nossa existência, sobretudo a nossa família, tenha certeza, Deus está falando através de você e de mim com as nossas reflexões. Ontem nós abordamos um pouquinho a questão da família, hoje nós vamos falar a respeito de casamento, homem e mulher, as suas relações e o que Deus, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Nós temos planos e sonhos para a nossa vida como homem e como mulher. Eu gostaria de dizer uma coisa muito especial a você. Parabéns porque você, de alguma maneira, por alguma razão, escolheu, de maneira consciente ou não, estar bem perto de Deus assistindo uma programação como essa, onde nós vamos juntos aprender o sonho de Deus para você e para mim. Querido, quando a gente fala a respeito de homem e mulher, a gente precisa voltar à estrutura primeira do homem e da mulher. E isso nós encontramos no livro de Gênesis. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2. Se você tem a oportunidade de ter uma Bíblia, esse é um momento muito especial, onde juntos nós estaremos percebendo os sonhos de Deus para a família, para o homem e para a mulher. Gênesis 2, verso 18 e o verso 24 também. Se você tem a oportunidade de ter uma Bíblia, pode abri-la. Se não tem, acompanhe e concentre-se na origem da relação marido e mulher, a origem do casamento. Gênesis 2:18 diz: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja correspondente. E o verso 25 diz assim: e ambos, verso 24, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Bom, a gente precisa, antes de tudo, entender os 3 Ds do casamento. Em primeiro lugar, Deus determinou o casamento. É uma determinação divina. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Foi Deus quem disse isso. Aquele que não pode errar, aquele que não pode falhar. Uma pessoa que nunca casou pode ser feliz? Claro que pode. Mas tem um preço aí para pagar. Você sabe que nenhum animal de estimação, nenhuma profissão, nem mesmo filhos são capazes de preencher o relacionamento do homem com a mulher. Mas ela pode ser feliz, eu volto a afirmar isso. Agora, Deus é quem declara, não é para nós vivermos sozinhos. Deus, quando criou você, sabia das tuas necessidades de ter uma companheira e um companheiro. E pode ter certeza, se Deus trouxe você à existência, é porque Deus também trouxe alguém para estar junto de você, ou alguéns. E Deus então lhe dá liberdade para poder escolher. Bom, Deus determinou o casamento. Depois Deus definiu o casamento. Deus definiu da seguinte maneira: o casamento deveria ser heterossexual, monogâmico e vitalício. Claro isso? É Deus quem determina o padrão de casamento. Heterossexual, monogâmico e vitalício. E foi Deus quem defendeu o casamento. É isso que a gente percebe na Bíblia. Quando Jesus Cristo veio aqui a essa terra, Ele disse, o que Deus juntou, que não separe o homem. Então, uma vez que Deus determina, define e defende, e é parte do sonho de Deus para você e para mim, então por que é que existem casais se separando numa velocidade maior do que os casais que estão casando? Uma pesquisa nos Estados Unidos apresentou que de cada 10 casamentos lá, eles são apaixonados por pesquisa, de cada 10 casamentos lá, 6 terminam em divórcio, 6.
E os 4 que sobram, 80% declaram que o casamento não é satisfatório. Essa é a realidade. Agora, todas as pessoas que eu já casei como ministro, todas elas falaram sim sorrindo. Todas elas tinham perspectiva de felicidade. E quando uma pessoa vai casar, ela vive a seguinte experiência pré-casamento. A primeira delas, ela pode ter sido feliz como solteira, e ela tem uma perspectiva de continuar sendo feliz depois de casada. Ela teve uma juventude feliz, alegre, com muitos amigos, e agora ela vai casar e ela pensa, vou continuar sendo feliz. Ou, ela tem uma outra perspectiva, ela tem uma experiência negativa, a juventude dela não foi feliz, ela tem traumas e complexos herdados e adquiridos, e a gente percebe uma coisa muito importante, ela tem a mesma perspectiva. O que ela quer? Ela quer ter a certeza de que vai ser feliz no casamento. Agora, por que é que muita gente não consegue? Agora, antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma pergunta para você pensar. Você conhece um casal feliz? Só um. Será que você consegue lembrar de um casal que você julga, esse casal é feliz, eles estão sempre juntos, estão sempre contentes, mas não é só a aparência, você conhece pelo menos um? Querido, se existe pelo menos um na sua memória, sabe o que isso significa? De que é possível. Bom, nós percebemos que o casamento é plano de Deus. Então por que tem tanta gente infeliz? Bom, você sabe que desde que o pecado entrou no mundo, todas as vezes que o ser humano coloca a mão, tem problema. Todas as vezes. O casamento é necessariamente nessa ordem, uma instituição espiritual, depois emocional e só então carnal. O que nós fizemos foi deturpar o plano de Deus e inverter essa ordem. Hoje o casamento é carnal, depois emocional e por último, se for a cosmovisão do indivíduo, ele entende então como espiritual. E quando a gente inverte os valores, altera todo o plano e todo o sonho de Deus para todos nós. Eu, infelizmente, vivi numa geração, na minha juventude, que descobriu o namoro instantâneo. O amor instantâneo, que é o ficar. Agora você verdadeiramente acredita e acha que o indivíduo iria ficar ficando com uma menina ou com um rapaz 3, 4 por noite, e que esse indivíduo ia ter tantas experiências de beijos, abraços e de sempre ou quase sempre algo mais, e a partir do momento que ele falasse sim no altar, ele se transformaria a pessoa mais correta e fiel do mundo. Nós desenvolvemos relacionamentos descartáveis, instantâneos e recicláveis. Hoje eu estou com você, amanhã eu não estou, depois eu volto a estar com você. E a gente acredita que isso não vai refletir depois no casamento. É claro que vai. Agora a gente precisa lembrar de uma coisa muito clara. O problema do seu casamento não é... Você reparou na reportagem que foi feita? Todas as pessoas têm solução para o casamento. É simples. É como administrar a igreja dos outros, né? A gente que é pastor entende. É fácil, a gente sabe exatamente o que fazer. Resolver o problema do casamento dos outros é muito fácil, é muito simples. Tem que ter diálogo. Não, o problema do casamento é a rotina, esse é o problema. Não, o problema é a falta de comunicação. Não, o problema é a traição. Qual é o problema, querido? O problema do seu casamento não é indiferença. O problema do seu casamento não é porque você casou com a pessoa errada. O problema do seu casamento não é a rotina, não é a falta de diálogo, não é a falta de comunicação. O problema do seu casamento não é a falta de dinheiro. O problema do seu casamento é falta de Deus. Ponto. A semana toda poderia se encerrar aqui, porque não há mais nada a dizer. O problema de um casamento esfacelado é porque Deus não entra. E se Deus não entra, como ontem eu mencionei, o inimigo de Deus entra. Onde Satanás está, Deus não está. Onde Deus está, Satanás não está. É simples, mas é muito complexo quando a gente vai pensar em colocar na prática tudo isso. Bom, ontem muitas pessoas pensaram e algumas até perguntaram, onde está a família do pastor Ivan? Eu trouxe uma foto, mas eu acho que eu não sei, acho que eu não vou mostrar. Mostra ou não? A foto?
E eu trouxe aqui para você ver a foto da minha família. Onde está a foto da minha família? Ah, aí, isso. Pronto. Aqui está a Sofia, a Luciana, o Gabriel e eu. Deus foi muito bom comigo, me dando uma família que eu não merecia. Deus foi muito bom. Eu trouxe também aqui algumas frases para a gente refletir. Eu quero que você, ao ler a frase, que você pense se essa frase é verdadeira ou falsa, certo? Simples. A frase é verdadeira ou a frase é falsa? Primeira frase, vamos lá. O ambiente determina meu estado mental. Pense, essa frase é verdadeira ou é falsa? O ambiente determina o meu estado mental. Verdadeiro ou falso para você? Pense. Segunda frase. As pessoas não podem mudar. Verdadeira ou falsa? Para pensar, não é para responder. Tem gente que não se aguenta, né? Impressionante. É falsa, é falsa. Você nem sabe onde eu quero chegar? Horas. Vamos lá. As pessoas não podem mudar. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Em um casamento desesperado, tenho duas opções. Verdadeiro ou falso? Tenho duas opções num casamento desesperado. Resignar-me e aceitar uma vida infeliz ou sair do casamento. Num casamento desesperado, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou me resignar e aceitar uma vida infeliz ou sair do casamento. Verdadeiro ou falso? Última frase. Algumas situações não têm conserto e a minha é uma delas. Verdadeiro ou falso? Queridos, se você em algum momento, para qualquer uma dessas frases, respondeu verdadeiro, você precisa repensar muitas coisas na sua vida. Todas elas são falsas. Queridos, se o ambiente determina o seu humor, o seu estado de humor, você precisa de Deus na sua vida. Porque vejam, problemas você vai passar no casamento. Pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque você não é perfeito e a sua esposa não é perfeita. Sabe o que significa? Que você vai ter problemas no casamento porque o casamento é imperfeito. Se um casamento é feito de pessoas imperfeitas, qual é o resultado disso? É imperfeição. Agora, se essas dificuldades da vida, aí entra falta de comunicação, problema, falta de dinheiro, erros, etc., forem determinantes na sua vida, aí você vai ter problemas. A outra questão importante que a gente precisa lembrar, vamos lá, qual que é a outra frase? A outra frase diz que, vamos lá, pode passar ali de novo para a gente. Elton, vamos lá, vai passar. Está reiniciando ali, ok. Algumas situações não tem conserto e a minha é uma delas. Se você acredita que o seu caso não tem conserto, eu quero dizer que você pensa exatamente como todos os casais que pensam ou se separaram. Todo mundo acredita que o seu caso é único e que ele não tem condições de reverter o seu quadro. Todas as pessoas que se separam pensam assim, mas essa é uma frase falsa. Porque quando Deus entra, Deus reverte qualquer situação, mesmo a sua. Você pode dizer, mas o meu marido, ele tem problemas que o senhor nem imagina. E nem quero imaginar. Mas eu sei que Deus é capaz de resolver qualquer problema, inclusive o seu, principalmente o seu. Terceiro pensamento. Em um casamento desesperado, você só tem duas opções: resignar-se e aceitar uma vida infeliz, prostrar-se e falar assim, é assim mesmo, eu não vou me separar por causa dos filhos, eu não vou me separar porque eu não tenho dinheiro, eu não vou me separar porque o que eu vou fazer da minha vida, já estou velho. O indivíduo então, ele fala assim, eu vou aceitar essa vida infeliz ou sair do casamento. Você tem uma terceira opção. O dia em que você colocar Deus como o primeiro, o último e o melhor na sua vida, tenha certeza, a terceira saída, que é a única certa, existirá na sua existência. E o quarto pensamento diz, pessoas não podem mudar? Claro que podem mudar. Eu me lembro quando eu estava logo no início do meu ministério, no início do meu casamento, e o telefone tocou à noite. Eu não queria atender aquela ligação. Eu já estava cansado, já estava de banho tomado, eu precisava descansar um pouco, mas o telefone insistiu. E tocou uma, duas, na terceira vez eu disse, não, eu tenho que atender, pode ser uma emergência. E atendi. E realmente era uma emergência. Um indivíduo líder de igreja. Um homem que eu respeitava muito.
me ligou dizendo assim: pastor, eu preciso falar com o senhor ainda hoje, é um caso muito importante para mim. Eu falei assim: mas já é tarde? E ele disse: eu posso ir na sua casa? Eu disse: venha. E ele veio, e sabe o que ele me disse? Ele disse assim: pastor, eu passo por alguns problemas no meu casamento. A minha mulher é linda, eu conheci a mulher dele. A minha esposa é bonita, a minha esposa é inteligente, a minha esposa é uma super amiga, a minha esposa se veste bem, a minha esposa é culta. Pastor, mas eu não amo minha mulher. Pastor, eu tenho um lar que qualquer pessoa invejaria. Eu sou bem resolvido profissionalmente, o senhor sabe disso, ela também. Nós nos damos super bem, nós somos amigos, pastor. A gente nunca discutiu, a gente nunca brigou. Mas eu não amo. Pastor, o que o senhor imaginar eu já fiz. Eu fiz a 2ª, a 3ª e a 4ª lua de mel. 2 delas para fora do Brasil. Porque me falaram: não, você tem que fazer uma outra lua de mel, você precisa... Ele fez 3 além da primeira. Ele disse: pastor, eu fiz terapia de casal, eu estive fazendo essa terapia por 6 meses, eu sozinho fiz terapia, ela sozinha fez terapia. Pastor, eu não amo. Ele disse: pastor, eu errei, pastor, eu não deveria ter casado com essa mulher. Ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele olhou nos meus olhos e ele disse assim: pastor, eu cometi um erro de escolhê-la como minha esposa. Pastor, Deus quer que eu passe a minha vida inteira com essa mulher por causa de um erro. Eu vou ter que pagar o resto da minha vida por causa de um erro que eu cometi. Pastor, eu não amo mais, pastor. O senhor sabe, eu não sou uma pessoa má, eu não tenho outra pessoa, eu não amo outra pessoa, eu não traí minha esposa, eu simplesmente não a amo. Eu não sei se você em algum momento viveu uma situação assim, se você vive uma situação assim, ou se você conhece alguém que vive uma situação assim. Mas eu quero dizer que toda essa confusão emocional ocorre por uma simples razão. O indivíduo não entende o que Deus sonha para o casamento. Quando eu penso em extrair da minha esposa felicidade, e ela pensa em sugar de mim felicidade, eu não entendo nada de amor. Porque o amor, ele é por definição e por essência altruísta. Quando a gente escolhe alguém para casar, não importa quem você escolheu, a grande questão não é se você é feliz ou não, a grande questão é: eu estou fazendo o meu cônjuge feliz? Por uma razão simples também. Nós pertencemos à religião cristã, nós somos cristãos, e o cristianismo é a única religião do mundo que define o seu Deus como uma única palavra: Deus é amor. Se eu preciso amar e eu não tenho amor, eu preciso ir à única fonte de amor que existe, que é Deus. Não dá para imaginar que um indivíduo vai ter um lar feliz, uma relação marital feliz, se o indivíduo troca: eu estou preocupado com a vida carnal, depois emocional, depois espiritual. Se o indivíduo pensa que com as suas habilidades, e porque leu meia dúzia de livros de relacionamento e fez terapia, vai conseguir resolver o problema do casamento. Querido, essas pessoas que dizem o problema do casamento é rotina, se você fizer o casal viajar toda semana, o problema vai continuar. Se o indivíduo aprender a conversar porque ele é quieto, o problema vai continuar, porque o problema é falta de Deus. O problema não é o indivíduo simplesmente pensar: eu preciso resolver. E sabe o que a gente faz? A gente fica trabalhando no periférico. É isso que a gente fica fazendo. A gente fica olhando assim: bom, então eu não quero tocar na ferida. Qual é a ferida? É que eu e você não somos espirituais. E aí, sabe o que acontece? Nesse momento, talvez tenha mulher dando cotovelada na costela do marido agora. E todas as vezes que eu falo de marido e de mulher, eu falo assim: homens, por favor, se defendam. Porque às vezes é a mão que é triturada, às vezes é a costela que sai dolorida. Mas
na verdade prática, mal comparando, nós deveríamos sair com os nossos ossos quebrados, homens. Porque a responsabilidade é nossa. Deus nos colocou como sacerdotes do lar. Eu, como pastor, como homem, como marido, eu preciso dizer: minha esposa, você leu a Bíblia hoje, você fez o culto com as crianças, vem aqui, vamos nos reunir, vamos fazer. Estarmos perto de Deus, termos comunhão com Deus, e aí as coisas vão acontecer. Vocês se lembram de um rapaz que foi à minha casa à noite falar? Sabe o que aconteceu com ele? Ele separou e abandonou agora a terceira esposa, porque o problema nunca foi a esposa, o problema é ele. Você sabe do que eu estou dizendo? A gente pensa que se a gente trocar de endereço, vai resolver o nosso problema, mas não resolve. O problema não é que você escolheu a pessoa errada, aceite isso, o problema é você. A gente está desesperado tentando mudar o cônjuge, quando na verdade isso é uma tarefa de Deus, não é sua. O meu papel é me prostrar diante de Deus dizendo: Senhor, habita na minha casa, faça morada aqui. Senhor, cuida dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Por favor, Jesus, cuida da minha esposa, cuida de mim. Senhor, me ajuda no trabalho, na faculdade, na universidade, onde for. Senhor, no trânsito, em qualquer situação, cuida dos meus pensamentos, cuida dos meus sentimentos. A sua esposa será tão ruim quanto você concentrar-se nos defeitos dela, e tão boa quanto você se concentrar nas qualidades dela, mas é a mesma pessoa. O problema está aqui, na minha e na sua mente. Nós recebemos aqui na produção dessa semana, Sonho de Família, Felicidade que você sempre quis, um e-mail. Gerivão, o nome dele. E sabem, o Gerivão é uma pessoa que, por aquilo que ele escreveu, a gente já vê que ele é uma pessoa especial. Ele mora a 260 quilômetros de São Luís, no Maranhão. E sabe, me chamou a atenção o e-mail dele, porque ele disse assim: pastor, eu sou apaixonado pela minha mulher. Eu amo minha esposa e ela me ama. Pastor, nós temos 1 ano e 8 meses de casamento. Pastor, eu sou adventista do 7º dia. Ela não é. Quando eu me casei, eu me afastei dos caminhos de Deus, deixei de guardar tudo aquilo que eu aprendi na Bíblia, deixei de observar e deixei de frequentar a igreja. E sabe, em função disso, de deixar Deus um pouco de lado, eu mergulhei no trabalho, e ela também. E o resultado de me afastar de Deus foi que o nosso relacionamento foi deteriorando, foi piorando. E nós que nunca brigávamos, passamos a discutir. A gente que vivia situações tão lindas, a gente começou a viver uma realidade que a gente nunca sonhou e nunca imaginou. Um dia desses eu estava passando na rua e uma irmã da igreja, Joyce, o nome dela, falou que essa semana da família iria acontecer. E simplesmente ele disse: eu vou assistir. Mas ele conhece o grande conflito entre o bem e o mal, e ele sabia que muitas dificuldades ele teria para ir à igreja junto com a sua esposa. Mas ele começou a orar, clamar a Deus, e ele declara no e-mail: pastor, às 19h30, horário de Brasília, eu estava na igreja com a minha esposa, e o senhor não tem ideia de como foi difícil para poder chegar nesse horário. Pastor, a minha esposa ouviu cada palavra do sermão de ontem. E ele disse assim: pastor, a minha esposa já me disse muitas palavras bonitas, mas a frase mais linda que ela já me disse, eu ouvi ontem. Ela disse assim: meu amor, hoje eu decidi, eu vou me entregar a Jesus. Tem jeito, tem jeito. Eu não sei quem é você, eu não sei o que você tem passado, eu não conheço as tuas lutas,
Eu não sei que tipo de agressão você sofre ou imprime na sua casa. Eu não sei se você tem o lar e a felicidade que você sempre quis, ou se você se vê frustrado, chateado, magoado. Talvez existam algumas pessoas aqui separadas, divorciadas, tristes, refletindo sobre tudo isso, pensando nos propósitos de Deus, como enquadrar tudo isso que eu estou falando na sua própria vida. Eu não conheço a sua realidade, eu não sei quem é você, mas uma coisa eu sei: se você colocar Deus na sua vida, não importa se você casou há pouco tempo, ou se você tem 30 anos de casamento, não importa se você casou com uma pessoa que você acha ser a certa, ou se você questiona-se a respeito disso. Quando você colocar Deus na sua vida, como o primeiro, o último e o melhor, o seu lar vai ser abençoado. Aquele sonho de Deus, de colocar uma família na terra e inserir você nela, pode se cumprir de maneira plena na sua vida. O que você precisa é tomar a decisão de abandonar tudo o que existe de errado na sua vida, todos os seus pecados, todas as suas falhas morais, toda a sua mazela, todos os seus segredos, tudo que você traz de ruim. Jogue isso diante de Deus e diz: Senhor, eu não mereço, mas por favor, me dá uma chance, só uma chance. Talvez, querido, você já tenha dado muita chance para o seu marido, e talvez você já tenha dado muita chance para sua esposa. Dê uma chance só a Deus. Deus não precisa mais do que uma chance para entrar e transformar a sua vida. Eu quero chamar todos os homens aqui à frente, que querem verdadeiramente dizer: Senhor, salva a minha casa, salva a minha família, e me usa para poder fazer isso. Eu não valho nada, talvez você precise dizer isso para Deus, talvez não, mas é a hora de você dizer: Senhor, por favor me muda, por favor me transforma, por favor cuida do meu casamento, porque até agora eu errei tanto. Eu quero saber de homens e mulheres, mas nesse momento de homens, que tenham a coragem de dizer: Senhor Jesus, por favor, me use para santificar meu casamento. Senhor, eu quero salvar o meu casamento. Eu preciso salvar o meu lar. Eu não posso dar esse legado aos meus filhos, o legado da separação e da destruição de um lar. Eu quero, eu preciso e eu vou, pela tua graça, salvar o meu casamento. Existe alguém aqui nesse auditório que quer dizer isso para Deus e quer pedir ajuda para Deus, para que Ele entre como nunca na sua casa, no seu lar, para salvar, para abençoar, para cuidar o seu casamento? Se você quer dizer isso a Jesus, eu gostaria que você tivesse a coragem de Deus, dos céus, para vir aqui à frente, porque eu quero orar junto com você. Você que é sacerdote da sua casa e do seu lar. O pastor Milton irá cantar agora um hino dizendo: é a hora de voltarmos a Deus como nunca. É hora de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Você precisa tomar essa decisão de pedir: Jesus, ajuda o meu lar, santifica o meu lar. Eu quero estar no céu com toda a minha família. Levante-se. Quem é o primeiro corajoso a dizer: Senhor Jesus, eu quero? Pode vir, vem à frente. Que Deus abençoe a sua decisão. Esse não é um apelo apenas para casamentos desesperados. É um apelo para homens que precisam dizer: Senhor Jesus, eu quero amar mais a minha esposa. Eu quero ser o marido que ela sempre sonhou. Eu quero viver o sonho que o Senhor tem para mim. Essa é a hora de você voltar como nunca aos braços de Jesus. Não demores para tomar essa decisão. Não importa quão distante tens andado de Jesus, pense um pouco nesse instante,
no poder da sua cruz. Seu amor não tem limites, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite para aceitar o seu perdão. Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Os problemas do passado não vão mais te dominar. Os espinhos do pecado seu poder vai arrancar. O vazio que te atormenta só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceita, pra que mais se esconder? Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. É Jesus quem fala assim. Lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim. Tanto tempo eu te amei. Vamos orar. Bondoso Pai, todos nós aqui somos maridos. O Senhor conhece os nossos erros. Do Senhor nada se esconde. E o Senhor sabe que grande parte da responsabilidade, às vezes, da fragilidade do nosso casamento se deve à nossa negligência, às vezes. Negligência espiritual, negligência afetiva. Mergulhamos tanto no trabalho que às vezes nos esquecemos que a nossa família é 1.000.000 de vezes mais importante. Pai, nos ajude não só a entendermos isso, mas a colocarmos em prática. A nossa esposa é um presente que o Senhor deu a nós. Nos ajude a colocarmos ela como rainha do nosso coração, a valorizarmos e a liderarmos a espiritualidade dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Por isso estamos aqui, diante do Senhor, para implorar a Tua ajuda, a Tua consagração na nossa vida, para que toda a nossa família sinta que somos líderes espirituais acima de qualquer coisa. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Que Deus nos abençoe a todos nós. Que Deus nos fortaleça
cuide de cada lar que aqui representamos. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você que está nos assistindo no encerramento desse momento. Que Deus cuide do seu lar, da sua casa, da sua família. Ore a Deus, busque a Deus, e o seu casamento pode e deve ser restaurado.